Durante uma live do Análises Renais, o Renan Santos comentou sobre a inutilidade e a ineficiência da Zona Franca de Manaus. Temos uma nova polêmica aí, Zona Franca de Manaus, né? Uma nova tentativa de cancelamento tocada por aparentemente um petista de Manaus, né? Ele assistiu o MBL News e está indignado com as verdades sendo ditas ali. Vamos lá. É isso? Quer assistir o vídeo dos caras aqui? Não, eu queria mostrar o vídeo, assim, olha só, tem um vídeo, os caras estão tentando cancelar o MBL, os paulistas do MBL. De uma dica, não há um paulista participando desse vídeo. Tem um. Tecnicamente não é, né? O Pedro, assim, desde criança foi criado no Paraná. Ok. Entendeu? O Império é paranaense, o Ricardo é um baiano. E eu falo isso assim de boca cheia porque o cara está falando que estão atacando nós, nortistas e nordestinos. O Ricardo é baiano. Vamos lá. O presidente da Câmara é o que é paraibano, alguma coisa assim, e o outro cara é do Amapá. Tem umas figuras assim do Norte-Nordeste. Parece que a gente saiu da política café com leite e agora foi pra política cuscuz com açaí, né? Essa é a grande sacanagem, porque é uma sobre-representatividade Norte-Nordeste que não tem lastro econômico e não tem lastro populacional, né? Segundo os nacionalistas, é para desenvolver o Brasil por inteiro, tirar o polo industrial de São Paulo e levar para os interiores. Como é que polo industrial? Nem tem. Já não tinha mais nada. Zona Franca. A Zona Franca que tá lá em Manaus? A Zona Franca. Quanto que eu odeio a Zona Franca? Quanto que eu odeio a Zona Franca? A minha tese é: São Paulo deveria ser a Zona Franca do Brasil. Por quê? Porque a gente está inserido num ambiente de hipercompetitividade global. O que existe de indústria brasileira está hoje de fato em São Paulo. Então, em vez de ter uma Zona Franca em Manaus, que é uma distorção absurda, mete a Zona Franca em São Paulo, cobra um imposto, um imposto de renda baixinho aí de 10%, 15%, e manda mesada sem problema. Então quer dizer que você não se importa de bancar a Bahia, é isso? É pro Sudeste bancar? Não, eu preferia que a Bahia conseguisse se bancar sozinha. Mas não vai. Dado, o baiano não se banca sozinho? Dado que, o baiano tá falando que não vai. O Ricardo, a tese do Ricardo, assim, o baiano não vai conseguir, meu amigo, nem adianta, só cuide da gente. Esse é o grande Pedrão Tomates ali. Se a gente tiver que bancar a Bahia, então eu prefiro bancar a Bahia com uma Zona Franca gigante no estado de São Paulo. A Zona Franca de Manaus foi prorrogada até 2074. 2074. A Zona Franca de Manaus, gente. Vocês sabem o que é um absurdo? Assim, só entender. Alguém aqui no chat defende a Zona Franca de Manaus? Só pra entender. Uma das distorções econômicas mundiais mais bizarras é a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma distorção econômica que é uma piada. É uma piada. Aí, naturalmente, as pessoas que moram lá querem defender que todo mundo pague um custo altíssimo para que, vamos dizer, uma operação absolutamente irracional seja feita. É uma operação econômica absolutamente irracional. É mais fácil e mais barato para o governo brasileiro pagar uma bolsa volumosa para a população que trabalha na Zona Franca de Manaus do que bancar a Zona Franca de Manaus. Aquilo é uma distorção grotesca, que fazia parte de um projeto vamos povoar e tornar economicamente ativa aquela região, tá? Em nome, sei lá, da soberania. Gente, dá pra fazer isso sem precisar, assim, gastar tanto, sem precisar gerar uma distorção desta ordem, entendeu? Vamos pensar aqui, um polo que envolva... E assim, Manaus nem é tão populoso, parece que a gente tem que bancar, assim, 30 milhões de habitantes. Não, galera, não é. Não é. Então, vamos pensar como fazer uma transição, não precisa ser nada abrupto, uma transição econômica para outro modelo. O que não dá para manter é uma absoluta é uma irracionalidade. Mas vamos lá, vamos terminar de assistir. Não, porque o lobby que rola ali naquela... Mas não tem problema, se você botar a Zona Franca de São Paulo, pode deixar a Zona Franca de Manaus acontecer que ela morre no dia seguinte. As zonas econômicas especiais na China estão todas na costa, porque pra escoar a produção, muito fácil. Como é que você faz uma porra de uma... A dela, Zona Franca de Manaus, é uma espécie de uma zona econômica especial. Como tem na China? A China criou uma zona econômica especial. Por quê? É não apenas na costa, onde está toda a população chinesa, né, o grosso da população chinesa está na costa. A população da China, ela mora no leste da China, na costa, tá? As pessoas mais inteligentes, as pessoas mais capazes, a parte logística, toda melhor tá lá. E também é onde você pode escoar a produção para exportação, porque boa parte do projeto da China, depois do Mao Tse Tung, foi um projeto de exportação de produtos, primeiro baratos, depois tecnológicos, pro resto do mundo, né? Então foi isso que a China fez, ela virou um fabricão do mundo por muito tempo. Isso numa zona econômica especial na costa. Não faz sentido você criar uma zona econômica especial num lugar logisticamente distante. Assim, fazer a Zona Franca de Manaus equivale a, sei lá, sei lá, os indianos vão fazer lá no Himalaia uma Zona Franca. Olha, eu tenho que subir de jegue um monte que é protegido lá, montanhas altíssimas, sabe? Você tem que fazer uma coisa logisticamente mais estúpida possível pra instalar indústrias. Cara, é estúpido. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Um cara fala, o Japão fazer uma Zona Franca no Monte Fuji. Os Estados Unidos vão fazer uma Zona Franca no Grand Canyon. Pô,
É mongol isso, cara. Foi uma daquelas ideias idiotas que a ditadura fez. Eu acho muito engraçado que a ditadura militar tem um monte de ideia idiota, ideia de gíria, que a esquerda, que absurdo. Só que essa aqui não. E aí todo mundo, esquerda, direita, todo mundo lá no Amazonas defende isso. Vocês têm que entender, gente, isso é inviável. A defesa da Zona Franca só se justifica com o argumento do farinha pouca, meu pirão primeiro. É farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão. É ponto. É isso. Vamos lá, dá um play. A gente enfiou ela no meio da Amazônia. É uma estupidez econômica sem tamanho. Meu Deus, que país idiota. Assim, o Impera publicou, aí esse Mário Adolfo publicou o seguinte: os paulistas do MBL, volta a colocar, na prática são 2 paranaenses e um baiano, fizeram uma live com o título Precisamos Destruir a Zona Franca de Manaus. Nossa, ele tá assustado com o título lá. E acho que nem era esse o título. Não, né? é estilo do corte. No vídeo eles tratam com desprezo nordestinos. Não, ninguém foi tratado com desprezo. Dizem que era melhor até dar uma mesada pros demais estados. Veja só, os estados, boa parte dos estados brasileiros vivem já de uma mesada, tá? Dizem, porque o que importa é São Paulo e ainda chamam representantes do Norte e Nordeste de figuras que fazem a política do cuscuz com açaí. Veja só, os políticos do Norte e Nordeste são muito ruins, tanto que eles são responsáveis diretos por manter esses estados na mais absoluta pobreza, numa penúria. E vivem com pires na mão. Eles fazem isso, é o que esses políticos fazem. São políticos ruins, tá? Não é que os políticos daqui são grande coisa, os políticos do Centro-Sul são uma bosta aqui no Centro-Sul. Agora, na média, os políticos do Norte e Nordeste conseguem ser ainda piores, tá? Todos riem, terminam dizendo que país idiota por não privilegiar. Não é por não privilegiar esse pé, o burro, o seu imbecil. Se há um privilégio, há um privilégio para um pequeno grupo de empresas, tá? Que fazem uma operação logística absurda e para uma determinada elite que tem uma prática, vamos dizer, local absurda, tá? Que expolia o cofre público nacional e criaram um nonsense, tá? Que tá, assim, é uma descrição assim de um filme de humor, tá? Que mantém essa brincadeira lá. Eu queria pega o Impera botou um vídeo do Marcos Lisboa explicando a operação. Se for ver como é que é, porque muita gente talvez não saiba, é só uma zona franca. Não, você precisa entender como é que funciona isso. Vai lá no Impera. Fizemos a Zona Franca de Manaus. Vai explicar para alguém que nós montamos as peças de São Paulo, despachamos de caminhão, agora com tabela com frete, até o Porto de Santos, sobe de navio até Belém, pega outro navio, porque agora é Rio, vai até Manaus, chegam as peças em Manaus, lá monta-se uma motocicleta, que aí desce de navio até Belém, vem até o Porto de Santos de volta e sobe a Serra do Mar para ser vendida em São Paulo. Deve ser a moto mais viajada da história, com 0 quilômetros. Alguém acha que isso pode dar certo? É isso aqui, ó. Hoje eu não fiz mais tipo, uga. Isso é coisa de retardado. Um país fazer isso é coisa de retardado. Gente, isso é coisa de retardado mental. Isto é coisa de retardado mental. A Zona Franca de Manaus é uma operação retardada. Você criou uma economia artificial ali. Isso é uma coisa de retardado, gente. Vocês precisam entender. Isso é uma coisa de retardado. Mas, tá, vocês sabiam que não pode ter... Existe um lobby em Manaus. Pra vocês entenderem como foi criado, obviamente, como existe um privilégio que garante a existência disso aí. Foi criada uma máfia ali. Você já ouviu falar, digite um aqui, já ouviu falar da máfia das barcaças. Existe uma máfia de barcaças, tá? Que são barqueiros que obrigam que o trânsito de pessoas e produtos ali seja feito por barcas ali e você não construa rodovias, né? Pra tentar, né, escoar aquela produção de maneira um pouquinho mais racional. Então não tem. Então você tem que ficar se transportando por barcas e os donos da marca têm um lobby e aí eles têm lobby e máfia. Eles matam se precisar né, compram políticos e fazem o que precisa pra que todo mundo fique rodando de barca. Aí o que acontece? Saem os produtos, eu tive lá, eu vi as barcas. Saem os produtos daquelas fábricas que não precisavam existir e aí eles vão pra umas barcas absolutamente precárias. Você anda, sei lá, 300 metros com a barca, já tem boto ali. E aí tá lá com aquela barcaça numa irracionalidade econômica. Aquilo é de uma irracionalidade econômica colossal. Aí vem esses políticos retardados ficarem defendendo isso. Que coisa de retardado. São políticos retardados. O cara que, de maneira, vamos dizer, honesta, venha defender isso, tá? Não sabe o que tá fazendo. Porque é coisa de retardado. Isto é apenas coisa de retardado. Como é uma foi criada uma chaga lá, a gente precisa entender, isso custa muito dinheiro pro Brasil. É uma irracionalidade que custa muito dinheiro. Esse muito dinheiro, a gente precisa começar a resolver.
Não é que assim, ó, acabou tudo. Vamos fazer uma transição econômica. Não é que Manaus e região são 50 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes. Não é, gente. Não é tanta gente assim. Vamos pensar uma transição econômica ali. Vamos, eu acho que também tem que estar povoado. Não quero que ninguém morra. Mas também é o seguinte. É uma estupidez. É uma estupidez. Isso é uma gigante. Pelo amor de Deus, vocês entendem o tamanho da estupidez. Aí fica esses políticos, esses caras, só assim, ai, vocês não gostam da gente, você é malvado, você é de São Paulo. Cometa uma irracionalidade absurda, haja como um completo imbecil, tá? Mas não fira meus sentimentos. É isso que esses caras fazem. É bizarro, galera. É absolutamente bizarro. Então, assim, não caia nesse sentimentalismo dessas tranqueiras. Isso é tudo tranqueira. É tranqueira, político corrupto e tranqueira fazendo coisas de político corrupto e tranqueira. É só isso. Um lugar que poderia, tá, ter uma zona econômica especial voltada exclusivamente para exportação era o Nordeste. Tá certo que eu falo isso, é o próprio Marcos Lisboa do vídeo que tava ali, ele era o Marcos Lisboa, talvez o melhor economista do Brasil. O Marcos Lisboa fala, cala a boca aí, Renan. Mas, né, se é para fazer um investimento desta natureza, para mim é melhor no Nordeste, tem muito mais população, logisticamente faz muito mais sentido. Pega uma, vamos lá, pega assim, pega o mapa da América, assim, das Américas. Abre o mapa aí do Google, né? De forma bem clara, olha só, olha só o nosso Nordeste, ó. Ele é logisticamente mais perto da Europa e dos Estados Unidos do que São Paulo, sabe? Você vê ali, ó, Ceará, Maranhão, tá ali, ó. Não, é logisticamente ok. Tem muito mais gente ali. Você tem uma chaga social gigante ali, entendeu? Então vamos focar ali. Tem mais gente que é atendida. E não vamos fazer uma coisa tão irracional. É logisticamente bem menos estúpido, sabe? Pô, pode ser, entendeu? Agora, né, não, é só de... É só... Sério, galera. Gente, entenda assim, ó. Amazonas não tem acesso ao mar, tá? Manaus, ela tá na região, vamos dizer, nordeste do estado das Amazonas. Vocês estão vendo onde tá Manaus, galera? Olha aí, vai dando zoom out. Falando zoom out. Olha só, galera. Vai, zoom out. Logisticamente, vamos combinar que aquele marcação em vermelho não é exatamente o ponto, do ponto de vista logístico, mais inteligente. E que, assim, pode existir outras maneiras de atuar e você ter um povoamento ali. O Felipe Guimarães falou, Renan, você tem que entender que a economia não vai ser uma ciência exata, aquela região de alguma forma precisa ser desenvolvida. Meu amigo, aquilo custa uma fortuna. Eu tô falando que acho que dá pra criar um compromisso, entendeu? Entre uma coisa e outra. Entendeu? Dá pra criar um compromisso entre uma coisa e outra. Eu só tô falando isso. Tá? Não precisa ser tão caro e tão irracional. Você não precisa ter uma operação tão irracional. É isso. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.